Na verdade, o Israel Portela é o mais cotado, né, Klaus? Mas não teve nenhuma novidade em relação a isso, né? Cara, falei com o Israel Portela hoje, né? Depois da notícia do Del, mas não vi novidades. Falei com o Israel, ele disse, cara, tá tudo na mesma. O que é a mesma? Vamos explicar para vocês. Preciso deixar muito claro, porque sabe por que eu vou deixar claro isso? Porque o Israel é um cara muito transparente, tá? Muito transparente. E é um cara que sempre é papo reto. E vou desmentir isso aqui, tá, Alessandro? Acho que você não entendeu o que o Israel quis dizer. Ele não falou que não tem tempo para ser diretor de futebol e eu vou explicar por quê. Porque eu já falei com o Israel várias vezes. Ele já falou isso em várias lives, inclusive. Ele não falou isso, tá? Nas condições atuais, o Israel não tem condições de ser diretor de futebol. Então, o que é que ele propôs há 30 dias atrás? Para eu ser diretor de futebol, eu preciso pedir licença do meu trabalho para eu me dedicar 100% do tempo ao Ceará Sporting Clube. Para isso, eu preciso receber um salário. Essa foi a única condição que o Israel colocou para ser diretor de futebol. Ou seja, ele precisa ser remunerado. Algo que todo mundo está pedindo, a oposição está pedindo, a situação de profissionalizar, parte da situação, né? De profissionalizar os departamentos de futebol. Aliás, do clube, né? As direções serem remuneradas para profissionalizar. Então, isso é possível hoje, Klaus? Mesmo com o estatuto antigo? Sim, é possível. O João Paulo pode ir até o conselho, pedir um requerimento, fazer alguma apreciação da comissão do estatuto, para que seja aprovada uma modificação especial para o Israel ser remunerado. Aí tem um ponto. O João Paulo já fez isso, Klaus? Acho que ainda não. Tem 30 dias que houve um convite ao Israel, sim, pelo João Paulo. Tem 30 dias que não houve novidade nenhuma sobre nada. Nem sobre requisição, nem sobre o Israel ser efetivamente o novo diretor. Zero novidades. E se move assim o Ceará Sporting Clube. Entendeu? Isso que incomoda. É isso que irrita a gente. As coisas não andarem. Então a gente fica nessa situação desbaratinada, meio perdido, sem saber dar a informação para o torcedor de uma maneira correta. Então, o Israel ele não falou sobre essa questão de não ter tempo para ser diretor de futebol. Ele disse que, nas condições atuais, o tempo que ele tem é insuficiente. Então, para ele poder se dedicar 100% do tempo, ele precisa largar o emprego e que o clube remunere ele. Só isso que ele pediu. E ele está certíssimo. Tá? E outra, não tem motivo algum para ninguém do conselho ir contra a ideia de remunerar o Israel. Porque a lógica do estatuto que está sendo reformado é remunerar as diretorias. O que iria ser feito era uma condição especial para o Israel, que é o principal diretor, é o cargo mais importante do clube, que é a direção de futebol. E o que todo mundo quer é um clube que se profissionalize no departamento de futebol. Então, vai contra qualquer lógica não aceitar uma remuneração para o Israel. Esse é o primeiro ponto, falar sobre a remuneração de Israel. Segundo ponto, Klaus, você acha que o Israel, Klaus e Douglas, vocês acham que o Israel está preparado para ser o diretor de futebol? O Israel está há 3 anos no Ceará. Ele é o diretor dentro do clube de maior sucesso na pasta que ele gere, que é a categoria de base. É a estrutura mais organizada que a gente viu de perto dentro do clube. É uma estrutura que funciona, enxuta, efetiva e que faz acontecer na base. Inclusive, estraçalhou tudo de conquistas na base desse ano. Então, o trabalho do Israel é brilhante. Não tenho aspas. Precisa evoluir para ser um diretor de futebol? Precisa. Mas o Israel também tem esse ponto importante. Ele é muito esforçado. Ele esforçado de verdade, tá? Ele é um esforçado de conhecer, de aprender, de melhorar, de estar se aprimorando o tempo todo. Então, você escolheria o Israel para ser o diretor de futebol? Eu não tenho todas as variáveis aqui de fora para dizer o Israel é o diretor do Klaus. Mas era sim um dos nomes principais que eu estaria avaliando para ser o diretor de futebol do Ceará, Douglas. O que é que tu acha aí do Israel? Também, né? Também, até porque é o que a gente consegue avaliar pelo trabalho que ele fez na base do Ceará e isso vai muito contra algumas opiniões de senso comum de torcedor que fala mal da base sem entender o que é a base do Ceará. A base do Ceará faz um trabalho muito bom, né? A cidade de Vozão funciona. Existem protocolos e os protocolos funcionam. Os profissionais lá são muito bons.
tão bons que muitos desses, depois do rebaixamento do Ceará, tiveram propostas do rival. O rival estava tentando tirar todos, tá? Gerente, analistas, muita gente, porque o Israel conseguiu reunir ótimos profissionais na cidade de Vozão. E os resultados estavam aí, cara. Tanto com títulos de base, tanto com jogadores revelados. Mas não usa. Mas aí não tem nada a ver com Israel, tá? Não tem nada a ver. O fato do Ceará não utilizar no principal é outra história. Aí é questão de transição. O Israel não pode chegar para o Mancini, como diretor da base, e falar: olha aí, bota aí para jogar. Não pode, tá? Isso é muito mais uma iniciativa da diretoria de futebol do que do diretor de base. O diretor de base, inclusive, está abaixo no organograma em relação ao diretor de futebol, certo? Então, o trabalho lá na cidade de Vozão, a gente sabe que funciona. E é um cara que realmente é jovem, é um cara que é desses que palavra eu vou usar pro Israel, velho? Eu chamei ele de doente na frente dele, né? Eu disse assim, cara, tá um doente do futebol, assim, porque ele assiste todo tipo de jogo. Ele sai domingo de manhã para assistir um sub-12 na casa do caralho, assim, ele é desse jeito. Ele sabe? É viciado mesmo. Então ele é compulsivo. Ele é um nerd do futebol. É um nerd do futebol, sabe? É um bitolado do futebol. Assiste tudo que é jogo. Entendeu? E tem capacidade. Então, assim, é um nome muito forte para mim, assim, para assumir de fato com méritos. Se for em relação a méritos, eu acho que uma oportunidade para ele não seria ruim, não, tá? Se vai dar certo ou não, ele como diretor de futebol, é outra história. Até porque será uma bagunça, muitos treinadores passam aqui e não dão certo, jogadores também. Às vezes o cara é prejudicado pelo ambiente. Mas eu iria, assim, se eu fosse escolher alguém, né? Dizer assim, o Israel é uma boa opção, para mim sim. Para mim sim. Na teoria. Na prática é outra história. Aí tem outro ponto que é importante a gente tocar aqui nesse assunto, porque é sempre um assunto que recorre em discussões da oposição do Ceará, né? Por isso que eu digo, cara, eu não compro, não quero estar posicionado de nenhum dos lados dessas coisas, porque isso me incomoda demais. A gente falou aqui do mérito do Israel o tempo inteiro. O que é que a gente debateu aqui? Mérito. Oportunizar um cara por mérito. Literalmente mérito. Aí qual é a discussão que ocorre também? O Israel é ligado ao Robson, porque quem colocou o Israel é o Robson, foi o Robson. Detalhe, o Israel nunca escondeu que é amigo pessoal do Robson. De sair para conversar e tal. Nunca. Nunca. Aí vocês me perguntam, e aí, isso é um absurdo, vai botar o Israel. Por quê? Por quê? Porque ele é amigo do Robson? Aí não pode botar o Israel porque ele é amigo do Robson? O Israel também é amigo do Landim, aqui do BPR. Entendeu? Então, assim, quer outro exemplo, Douglas? O Albeci era da oposição. Era amigo de muitos da oposição. Inclusive, eu mal vejo críticas ao Albeci. Não era amigo do Robson, mas estava na oposição do Ceará. Fez um bom trabalho? Não. Então não é sobre ser de oposição ou de situação, é sobre ter mérito para estar no cargo. Só isso. Doa em quem doer. Me desculpa. É por isso que eu falo, estou falando de maneira prática. O ABC esteve lá, teve a oportunidade e foi muito mal. E era da oposição. E foi dada uma oportunidade a ele. Ele não soube aproveitar a oportunidade que deram a ele. Teve autonomia, teve tudo. Então, assim, eu não quero falar sobre ser amigo do Robson, ser amigo da oposição, ser amigo da Xuxa, ser amigo do Carlos Moraes, ser amigo de A, B, C ou D. O que a gente está avaliando aqui do Israel é a única coisa: competência e mérito. Sobre esses dois pontos, ele está preparado. Ou ele está próximo de estar preparado. Então, é sobre isso que eu quero debater aqui. Entendeu? Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.